mais um Elaine Talks no ar e hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é uma jornalista que se tornou uma das vozes mais reconhecidas do entretenimento brasileiro. Com mais de 20 anos de carreira, passagens por grandes veículos como TV Globo, O Globo, GNT, UOL e Metrópolis, e há quase uma década atuando ao lado de Léo Dias, ela construiu uma trajetória marcada por credibilidade, grandes coberturas e bastidores exclusivos. Além da profissional admirada pelo público, ela também é mãe, apaixonada por esportes e uma mulher que inspira pela autenticidade com que conduz sua vida e sua carreira. Seja muito bem-vinda ao Elaine Talks, Monique Arruda. É um prazer ter você conosco, amiga. Ai, gente, que abertura linda. Gostou Fiquei da toda apresentação? feliz, orgulhosa, toda boba. Vamos contar aqui para o povo há quantos anos a gente se conhece desde o período de faculdade. Desde a faculdade, eu acho que eu fiz faculdade de 2003 a 2006, mais de 20 Há anos. mais de 20 anos a gente se Estamos conhece. em 2026, então a gente conhece há mais de 20 anos. Você desde novinha, você nasceu aqui no Rio, você é Nasci carioca. no Rio. E desde novinha você tinha vontade de ser jornalista? Conta aí pra gente como é que foi essa história. Nunca quis ser outra coisa. Engraçado, né? É. Desde criança, eu sempre falei que queria ser jornalista. Eu queria apresentar o Jornal Nacional, sabe? Ser a Fátima Bernardes. Sério, eu também. Teve uma época que. Ué, a gente estudou juntos na Tom Jobim. A gente teve Sim. alguma palestra com o William Bonner. Tu lembra disso? Lembro. E eu lembro que no final eu falei pra ele: ó, vou ocupar a vaga da tua esposa, que era a esposa na época. Eu teve uma que foi com o Wagner Montes, tu foi nessa? Não lembro. Tinha o Wagner Montes, que aí eu fui atrás dele, aí eu passei assim pela cortina da festa, eu falei assim: eu quero muito trabalhar na Record, eu gosto muito do seu programa. Ele me chamou, acredita, ele falou assim: deixa seu telefone então com a minha secretária. Sério? Eu deixei, eles me ligaram e eu trabalhei na Record, fiz estágio na Record. Com esse pedido que tu Com fez na esse faculdade, pedido tá dele, vendo? trabalhei, fiz Eu estágio no sempre- programa dele. Eu sempre falo que a gente tem que ter a coragem de ir lá falar com as pessoas o que a gente realmente quer, né? Foi a primeira TV que eu trabalhei, foi um estágio na Record, no programa dele, que acho que era Cidade Alerta, não Sim, lembro o lembro, nome, acho que lembro. era Cidade Alerta. E você entrou para a faculdade com 17 anos, numa idade em que a maioria das pessoas ainda está se descobrindo. O que te levou a ter tanta certeza do jornalismo? Tem alguém na família ou tua mãe te inspirava? Não, minha mãe é Não? professora de inglês, meu pai tinha uma empresa, negócio de aluguel de lanche, trabalhava com táxi. Meu avô era militar, coronel da aeronáutica, mas sempre escrevia muito, sempre gostava muito de escrever, escrevia poema, poesia, muito inteligente, lia muito. Talvez eu acho que eu tenha herdado um pouco dele, sabe? Meu pai é coronel da aeronáutica, escrevia muito, Então tá é vendo? isso. E Talvez tá um eu tenha pouquinho no herdado sangue, dele, né? Eu vi aquilo, eu falei, acho que eu sou boa de texto, boa de falar. Nunca fui tímida, a gente conversa isso, né? Eu também nunca não tenho vergonha. Sim. E crescer no Rio de Janeiro nos anos 90 formatou o seu olhar antes de entrar em qualquer redação? Que marcas você tem, assim, dessa cidade do Rio de Janeiro em relação a jornalismo? Eu acho que esses programas tipo Cidade Alerta que eu Hã. falei do Wagner Montes, que o Balanço Geral hoje em dia, esse jornalismo muito cidade, muito tiroteio, Dia a muito dia, real do dia a dia, eu acho que é uma coisa que tem muito, como o Rio de Janeiro é peculiar, né, tem muito aqui no Rio, assim, engraçado que eu sempre quis fazer polícia, política e esporte. Quando eu entrei para jornalismo, acho que eu queria apresentar o Jornal Nacional e fazer polícia. Nunca foi celebridade, por incrível que pareça. A vida foi me levando para esse caminho, mas nunca foi o meu foco, assim. Na época também que a gente fazia faculdade, não era nem Não, tão grande assim isso, né. Acho que tinha o Léo, tinha uma coluna no Extra e não assim, era muito pouco, não tão era tanto. era mais o dia a dia E mesmo. o Ego, né, que tinha o Ego, aquele site da Globo, que depois eu até trabalhei também, que era bem forte. Não é agora. Mas na faculdade a gente não falava muito de jornalismo de Não. celebridade, né. Não, eu lembro até que meu pai falava assim: "Caramba, filha, você escolheu uma profissão que é muito perigosa", porque antigamente jornalista subia morro, Era cobria isso. tiroteio, Quando eu fiz, que eu fazia terminei a faculdade, fiz pós em telejornalismo. Meus amigos todos do telejornalismo eram assim, eram os apresentadores desses jornais locais que cobriam tiroteio, que faziam isso é. tudo, e era o que eu queria ser. E qual foi o maior choque entre o jornalismo que você idealizava na faculdade e quando você realmente foi pra rua e viu o jornalismo real? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai completamente crua. Então, É. assim, faculdade é até um absurdo isso que eu vou falar, mas assim, eu não sei até que ponto faculdade também serve para muita coisa, acho que é muito É. forte, mas assim, eu acho que a gente aprende muito mais nos No dia a dia. estágios, no dia a dia, trabalhando, do que na teoria em si. Eu acho que como em tudo na vida, né, Pra você a ver o gente quanto é diferente. para ver o quanto é Trabalhar diferente, fora e o sim. que a gente aprende na Porque cada faculdade. dia é um dia, cada É. pessoa é uma pessoa, cada entrevista é uma entrevista.
Então acho que não tem aquela teoria, né, aquela fórmula mágica, a não ser o lead que a gente aprende no primeiro parágrafo, Hã, escrever aonde, por quê, quando, como, não sei o que, dar todas as informações principais no primeiro parágrafo e depois ir descrevendo no texto. Mas fora isso, acho que o hã. dia a dia é bem diferente, né. Não, e a gente chegou a pegar aquela matéria de fazer jornal, lembra? Hoje em dia já nem existe Eu mais. trabalhei em jornal, muito legal. É, Eu trabalhou no trabalhei no jornal o Globo e em jornal de bairro também. Muito legal, hoje em dia já existe, mas muito pouco, muito né. pouco, quase ninguém agora o mundo é digital. É. Você se formou então com 21 e tem 2 pós-graduações aos 23 anos. É, eu fiz telejornalismo e fiz comunicação empresarial também, ao mesmo tempo. E quais Porque foram a as assessoria de principais imprensa era muito forte, né, então eu fiz por causa disso também, porque a assessoria de imprensa na época que a gente se formou, hã. pagava-se bem, É, tinha assessora muita de assessoria de imprensa, imprensa grande, é, assim. é, é. Mas quais foram as principais influências que moldaram a sua ambição profissional ainda tão jovem? Você especializava alguém na TV que você Então, a Fátima gostava? Bernardes na época, né, porque era Hã, aquele casal do até entrevistei ela 3 dias atrás. Hoje em dia não é mais tanto assim, né, é. passou. Mas na época era É, até muito porque eles ficaram anos, né, na TV eu Globo, acho que era nossa, inspiração era de a todo mundo que queria isso que eu trabalhar ia falar, em era a inspiração de todo mundo Glória a Maria apresentar o Jornal também, eu queria Nacional. fazer aquele Globo Repórter e viajar o mundo, porque eu gosto de aventura, era também uma inspiração, assim. Glória Maria. Muitos profissionais ainda enxergam a cobertura de entretenimento com certo preconceito. Como é que você construiu sua identidade profissional tão sólida diante disso tudo? Acho que hoje em dia ela diminuiu esse preconceito, porque assim, eh, com muita não quero ser soberba, mas com muita humildade, mas assim, é o que move em qualquer na Inglaterra, The Sun, sabe, tipo assim, no mundo todo, a fofoca é muito forte, o mundo de entretenimento é muito forte. Então, assim, eu acho que na época que existiu o Ego, por exemplo, lá na Globo.com, o Hum. Ego dava mais audiência do que o G1. Então, assim, eu não sinto preconceito, eu Não, não porque todo levo mundo para esse fala lado que não. ainda não, de falar que o jornalista que faz fofoca não é muito jornalista de Eu acho que hoje em dia não, acho que o Léo mudou muito isso também, porque a gente fala de ele todas vem as mudando áreas, muito, é. a Ele gente vem fala de crescendo esporte, de muito, né. política, de É. de de celebridade, de tudo. Então, assim, ele faz análises do mercado da música, de tudo. Acho que mudou muito isso. Não sinto Hã. não, eu tenho muito orgulho, de verdade. Não, o Léo Dias é uma pessoa que opina em relação até a briga de cantores, o que ele acha, o que não, Sim, de e to fala de política também. também. É, Ajudou na época da apuração ano passado da CBF, os meninos, o pessoal de esporte lá, eles ajudaram a derrubar o presidente da CBF, que denunciaram tudo o que estava acontecendo, sabe. Então eu acho que não tem esse preconceito não. ó. E você já teve passagem nos diversos cenários, como TV Globo, o Globo, GNT e UOL. Qual desses ambientes mais desafiou sua forma de pensar? Eu acho que com certeza o jornal O Foi. Globo e assim, foi um lugar que, se você me perguntar assim, eu já trabalhei em muito lugar, com site, TV, jornal, rádio, tudo. O que eu mais Hã. gostei de trabalhar foi o jornal O Globo. É, O Jornal Jornal Globo é Globo. fêmea dia também, porque eu adoro pagode, mas assim, o Jornal Globo eu amava trabalhar, mas me desafiou no sentido que as pessoas que trabalham lá pensam, eh, politicamente Sim. e sobre vida muito diferente de mim. Então, me desafiava isso, assim, tipo, todo mundo respeitar o pensamento, o espaço de cada um, assim, eu amo todo mundo que trabalha lá até hoje, fez grandes amigos lá. Eu amei o jornal. Monique, quando que você percebeu que televisão e plataformas digitais exigiriam competências completamente distintas de você como repórter? Eu acho que TV aberta e plataforma digital, né, porque TV aberta você fala para um outro público. Você tem um outro tempo, a plataforma digital, por exemplo, quando a gente grava, que vai sair no Instagram do Léo, a gente grava, passa na mesma hora, a gente tem um outro linguajar, um outro público, e aí a gente vai aprendendo e costurando, assim. Quando a gente grava, eh, sei lá, para o programa dele da Band é de uma forma, quando a gente grava só para o Instagram é de outra. Já que você está falando tanto de Léo Dias, já são 20 anos de amizade, 10 anos de parceria profissional. O que sustenta um vínculo assim num mercado de rotatividade tão alta? Ninguém fica tanto tempo assim trabalhando, né? Junto, é difícil. Lealdade. Assim, eu conheço ele, né, há uns 20 anos, assim como eu conheço você desde um pouquinho depois que eu É, me formei.
Mas trabalhar com ele, eu estava te falando antes, eu trabalho há uns 10 anos, porque eu fazia assim, fazia cobertura de carnaval para os jornais que ele estava. Ele escreveu um livro, uma biografia da Anitta, e eu fiz a pesquisa, participei do livro. Então, assim, todo o grande projeto que ele sempre esteve, ele sempre me colocou. Aí, há alguns anos, eu já trabalho diretão com ele. Eu acho que o que sustenta mesmo é a lealdade. Teve um período que eu saí, a gente Que a estava até gente falando disso inclusive se também, encontrou, é. eu fiquei um ano e pouquinho fora, que eu tinha brigado com ele, eu fiquei meses sem falar, não sei o quê. E, assim, nesse um ano, eu já até falei para ele, assim, vários outros veículos me ofereceram trabalho, sabe. Eu estava, né, com o filho que eu sustento sozinha, aí vivendo de freela, mas, assim, dentro do meu coração eu não aceitei nenhum. Por mais que eu estivesse precisando e precisando de dinheiro, porque, assim, eu nunca ia me sentir tranquila, satisfeita e bem estando na rua disputando, sendo rival, sabe, sendo concorrência É. dele, de um amigo, de um cara que eu admiro. E eu sempre falo assim, eu trabalho pro Léo, mas eu trabalho pelo Léo, sabe. A minha maior satisfação é ver o nome dele, porque a gente já teve tanta porta fechada, sabe, tanto lugar que impedia da gente entrar, tanta artista que não dava entrevista pra gente. Hoje a gente vê, tipo, a Globo, várias portas se abrindo pra gente, me dá uma satisfação muito grande. Então, assim, eu trabalho pelo nome dele também, assim, Amizade é mesmo, amizade, é de parceria, né. coração. Eu quero ver ele lá em cima cada vez mais, e eu tenho certeza que ele sempre vai me levar com ele. Eu adoro ele, tive a oportunidade de conhecer ele numa viagem que a gente fez com o David Brasil, lá para o Caribe, foi muito engraçada essa viagem. Eu amo o David. Ele é uma figura. Eu falo com o David todo dia Léo também, Dias e amo. David, tenho que trazer os 2 aqui, estão me devendo uma entrevista, hein. O que as pessoas não enxergam sobre o Léo Dias nos bastidores que ajuda a explicar por que ele se tornou uma das figuras mais influentes do jornalismo hoje? O Léo Dias é muito leal a todo mundo. Eh, Ele tem uma inteligência, uma rapidez, assim, com tudo. Sendo ser mercado da música, novela, ele sabe falar de tudo, ele observa tudo, TV, nossa, quando ele fala, assim, quando ele muda as coisas no programa, a gente fica assim: "Nossa, que loucura", quando vê dá certo. Agora mesmo ele mudou lá o horário dos programas nossos lá na Léo Dias TV, a audiência tá, tipo, infinitamente maior, sabe. Ele tem uma inteligência, uma sabedoria, assim, muito grande. E ele tem um coração muito puro e verdadeiro, assim, ele ajuda todo mundo e as pessoas não sabem disso porque ele nem mostra. É, Mas ele ajuda tanto com dinheiro, como com trabalho, como com palavra, como com tudo, assim, ele é muito, 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 humano, muito né. humano. É. E E é trabalhar ao lado de uma figura tão dominante, algumas vezes gerou tensão entre o reconhecimento do seu trabalho e essa sombra dele ou não? não, acho que não, acho que Não. assim, as pessoas hoje em dia já me os artistas me chamam pelo nome, já não É, eu acham, não, vejo, eu não vejo. fala mais assim: "Repórter do E te Léo tratam com o Dias", maior carinho. me Eu lembro tratam que com no início você carinho. tinha uma dificuldade em entrevistar o Cauã, Não, o Cauã e agora ele é um fofo com você, sempre, todas as sempre vezes que tu vai fofo, lá, sim. ele é. Então, assim, os artistas me conhecem, me chamam pelo nome, acho que não tem Tem um tem um reconhecimento do teu reconhecimento trabalho do meu mesmo, trabalho, independente sim. dele estar pela por na frente disso tudo. Mas É, lógico que o nome dele é é. primordial. Assim, é o maior veículo, é o maior portal, as pessoas imploram para sair no portal, sabe, lógico que faz toda a diferença, mas eu acho que hoje em dia as pessoas já me conhecem pelo nome, não só como repórter dele, mas eu sou repórter dele com muito orgulho e sempre serei. Legal, legal. Como é que você aprendeu a gerir sua imagem dentro de um ecossistema que opera permanentemente no olho do furacão de polêmicas? Difícil. Que é difícil até de você entrevistar as pessoas, né, para falar de polêmica. Mas eu vejo que tu vai lá, bota o microfone e Mas pergunta assim, mesmo, é. é porque todo mundo tá na chuva para se molhar, assim, Hum. não, pouquíssimos, tipo assim, Tony Ramos. Tony Ramos não é aquele tipo de pessoa que expõe a vida, que fala da vida, então a Particular, gente né. não se sente no direito de fazer alguma pergunta polêmica. A Sandy, ela não expõe a vida dela, ninguém vai lá e vai fazer uma pergunta polêmica para ela. Quem ela Eu tá acho que namorando, deixa de estar, é. eu acho que cada um dá o limite, o seu limite. Agora tem gente que expõe a vida na internet, fala de tudo, aí na hora que tem algum problema não quer ser perguntado, aí não dá. Pessoa pública tem que estar preparada para. Mas tem pessoas públicas que não expõem a vida privada, então a gente respeita, é tipo isso, a Sandy, Tony Ramos, outras pessoas que não falam muito da vida, assim, que não expõem. Agora tem gente que ganha dinheiro com public post no Instagram, faz propaganda na televisão.
Mostra a vida, o dia a dia, filho, marido, mulher, casa. Aí acontece algum problema, fala: "Ai, não, não vou falar Não disso", quero aí falar desse assunto. aí é complicado, né. Qual foi a investigação mais complexa que você já participou e que revelou o tamanho do trabalho que existe por trás disso tudo? Eu acho que são cada semana é uma, eu não consigo te De te mencionar qual que é mencionar mais. uma, assim, mas cada semana é uma. Às vezes a gente monta um esquema atrás da Virgínia, por exemplo, o Léo manda repórter para Dubai, repórter para Espanha, repórter no Rio, repórter em Goiânia, e a gente vai vendo onde é que ela tá, qual salão que ela tá, vai vendo pelo Instagram e vai não sei o quê, tipo, essa foi, por exemplo, da semana passada. Mas tem várias, assim. Tem, onde quando eu cobria as gravações de Vale Tudo. Aí a gente Ah, ficava rodando a praia onde está a gravação. Às vezes a gente sabia o ponto exato, mas às vezes eles fugiam. Então a gente bota, sei lá, vai com o motoqueiro. Outro dia também foi Virgínia também, que ela estava no hotel, aí saiu do hotel e foi para um meeting point do jogo do Brasil. E a gente não sabia onde era o meeting point. A gente pegou um motoqueiro, eu e meu cinegrafista ficamos rodando os hotéis de Botafogo e perguntando e tentando, e a gente vai assim. Mas cada semana é uma investigação, nada cai tão fácil assim é. do céu não. Teve uma festa que eu não lembro qual foi agora, que era na porta do Copacabana Palace. Não sei se foi show da Shakira, alguma coisa desse tipo, que você saía correndo e mostrava assim no teu Instagram. Isso a TV não mostra, e tu ia Ah, correndo não, foi Foi a qual? final alguma festa do BBB, final do BBB, Que que tu foi uma corria festa assim que pelo aí eram 2 entradas, aí eu é. estava numa entrada, aí quando vi falaram assim: Os BBBs estão entrando pela outra". Aí eu saí correndo muito, 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 aí me filmaram. Aí eu postei o vídeo, bombou, porque eu falei: É, "Isso é realidade", tipo, a gente é. estava numa porta esperando os BBBs entrarem no ponto, eu saí correndo. Porque muita gente eu acho que assim, o meu diferencial é porque muita gente faz o arroz com feijão, sabe, faz o que tem que fazer. Às vezes, assim, tá numa porta, vai falar lá na redação, vai falar para a direção em São Paulo: "Ah, eles entraram pela outra, eu não consegui pegar". Assim, Tá. 98% dos repórteres não vão dar aquela corrida, aquele pique que eu dei. Tô falando dessa situação específica, mas Sim, como sim. várias outras que eu faço. Às vezes, assim, a gente fica na porta para entrevistar o pessoal na entrada, todo mundo entrevista na entrada. Os repórteres vão embora. Teve até um caso até que o Léo me elogiou muito, a gente foi fazer ano passado, aqui na frente, o Disney on Ice e abertura do Disney on Ice que o Sim. Disney on Ice que os famosos levam os filhos. Aí o Neymar estava. Aí o Neymar entrou, não deu entrevista pra ninguém, porque ele não dá ok, com a Bruna e com a bebezinha, uns 2 anos, ano pass não sei se foi ano passado ou retrasado, enfim, Hum. entrou, aí ninguém conseguiu entrevistar, os repórteres foram embora. Eu falei: "Gente, o Neymar quase nunca vem ao Rio, nunca vai a evento". Falei: "Como é que os repórteres de outras emissoras, de outros veículos, todos foram embora?". Eu fiquei até o fim. E conseguiu? E assim, ele não deu entrevista, mas assim, eu É. conversei com ele, eu tirei o microfone, conversei com ele, alguns assuntos do meu de situações do meu veículo com ele e tal, tirei foto com ele, falei com a Bruna, então assim, foi um encontro, uma situação, uma conversa que foi Hum. muito importante pra gente, não teve a entrevista, mas assim, teve bem mais do que a entrevista, sabe. Só que é isso, o pessoal, eu acho que 98% das pessoas que fazem porta, ou que cobrem celebridade, fazem o beabá, sabe. Tipo assim, tem que ficar até 2 horas, ninguém fica até 4, 5 para fazer o melhor, ficam até a hora que tem que ficar. E eu sempre quero dar o meu melhor, sabe. Para mim é muito frustrante quando eu não consigo. Pra essa que eu falei que eu fiquei rodando os hotéis em Botafogo, a gente não conseguiu achar a Virgínia. Para mim foi muito frustrante. Aí eu também não misturo as coisas, eu não vou chegar, não vou ligar para ela: "Onde você tá?", eu não misturo as coisas também, eu boto limite também nas relações. E aí para mim foi muito frustrante, mas eu acho que o pessoal não Não dá fazer o muito arroz e feijão e pronto. não dá muito gás para É. pegar a reportagem ali, né. Hum. É. E existe alguma grande reportagem ou furo jornalístico que tenha exigido um nível de apuração tão intensa, que vocês chegaram até a questionar: "Pô, será que isso é possível? Será que eu vou conseguir?" Ou não, você encara todos, tudo que o Léo pede para que é a produção, Encara, né. Você encara. A fala: "Não, gente eu vou tentar". não só eu, como toda a equipe do Léo, assim, todo mundo vai até o fim, a equipe toda do Léo é maravilhosa. A gente tem a equipe de TV, a gente tem a equipe do portal, todo mundo é bem o comercial também, né, todo mundo é bem maravilhoso, assim, todo mundo dá a vida pelo nome dele, todo mundo vai até o fim, assim, todo mundo é unido, todo mundo vibra quando alguém consegue alguma coisa, é bem legal. Acho que não Ficou só uma eu, como equipe todo mundo. fechada, né, Fica. isso é muito E bom. todo mundo vai até o fim das apurações. E existe alguma diferença entre a Monique, amiga de Léo Dias, e a Monique, repórter, que trabalha com ele?
ou isso não existe, essa diferença? Ah, existe, né, hoje em dia eu aprendi como repórter e na frente das câmeras eu não posso ser eu completamente. Aí com ele eu posso ser eu, e ele pode ser ele. Amizade, fora Existe. das câmeras. Quando você substitui Léo Dias em alguma demanda, qual que é a tarefa mais invisível desse papel? Não a técnica, mas a emocional. É uma pressão. Outro dia, não foi nem substituindo ele, mas a gente estava na Sapucaí antes dos ensaios, e aí eu No fui entrevistar carnaval? antes dos ensaios, foi não, nos Ensaio ensaios, né, tem técnico, ensaio técnico, eu fui entrevistar a Lívia Andrade, e ele estava lá curtindo. Então ele entrou no camarim também pra me ver, né, pra estar com a Lívia e é. pra me ver. Aí eu fiquei entrevistando Ele a ali. Lívia com ele me vendo. Eu Ah. falei: "Gente, que pressão, meu patrão me vendo, assim, o melhor do Brasil me vendo". Acho até brinquei com isso, assim, acho que não só substitui, mas acho que quando ele tá me vendo, eu acho que é uma pressão, assim, eu fico toda Fica, dá aquela ansiedadezinha. eu não quero decepcionar ele, sabe, eu tenho muito medo de decepcionar ele. É. E como que você negocia o espaço entre a voz editorial do grupo e a sua própria perspectiva como repórter dentro desse ecossistema? Graças a Deus, a voz editorial do lugar em que eu trabalho, do Léo, é bem parecida com a minha, assim, com os meus pensamentos, com os meus princípios, então eu não tenho nenhum problema, assim. Talvez se fosse outro lugar que não tivesse os mesmos a mesma linha editorial do que eu acho da minha vida, talvez eu não me sentiria tão feliz e Estão tão à em vontade casa. trabalhando. Você já teve algum problema com algum famoso que você foi fazer uma pergunta e no final vocês acabaram brigando ou não? Brigando Brigando não, não, mas assim, tomando um fora, uma coisa vários. é, Mas assim, eu nunca me importei com fora, nunca levei pra minha vida, não me importo mesmo. Eh, Nunca moldou a minha vida, assim, isso, mas vários. Hoje em dia menos, eu acho cada que hoje em vez dia menos. eu acho que é porque eles estão com medo de ser filmados, né. Porque Sim. quando tem uma entrevista, eu já vi isso, tem um monte de gente ali, o público, né, filmando. Então se você for, sei lá, meio estúpido com um repórter, você fica com medo desse vídeo viralizar e falar: Acho que hoje "Nossa, em olha a dia atitude mudou da para os 2 pessoa". lados, tanto pra gente como pra eles, assim. É, em relação ao tipo de pergunta, como é que você vai abordar a pessoa. Hoje não tem Acho jeito, que tá tudo todo mundo aprendendo e melhorando junto, é. tanto a gente na entrevista como eles também nas respostas, no trato com a gente. E desde o início da parceria já se foram mais de 179.000 seguidores e centenas de milhões de visualizações. O que que esses números significam para você? Cara, Elaine, é muito louco, porque, assim, meu Instagram sempre foi fechado. É, eu lembro. Tem menos de 1 ano que eu abri o Instagram. E eu abri por muita pressão, muita pressão, muita pressão. Se eu tivesse aberto, por exemplo, na época da árvore da Lady Gaga, eu estaria, sei lá, acho que com 500.000 ou mais, sabe. Mas eu abri muitos meses depois, e nesse tempo já fechei algumas vezes também. Eu nunca quis Instagram aberto, porque eu sempre postava muita coisa do meu filho, É. foto de biquíni, foto da minha família, dos meus cachorros. Então, assim, as coisas eu fui aprendendo, assim, melhor. No começo eu não postava, quando eu abria, eu não postava tanto meu filho. Hoje em dia eu até vi que as pessoas pedem, tipo assim, É, agora as pessoas adoram o Gabriel também. A gente foi é. pra Amazônia, e o Gabriel fez um sucesso na viagem da Amazônia, e todo mundo fica pedindo o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, e o Gabriel adora. É porque o Então, filho dela é lindo, um louro lindo, igual a mãe. aí a gente foi a eu fui aprendendo, assim, mas às vezes ainda é assustador no sentido que, ontem eu postei uma foto, não, acho que eu postei um vídeo do Léo falando alguma coisa de mim, e aí eu fui no Barra Shopping, aí comentaram assim, vou até responder, aí comentaram assim: "Nossa, eu vi a Monique no Barra Shopping, ela é uma querida, linda, mas fiquei com vergonha de tirar foto". Aí eu fico assim: "Gente, às vezes eu ando de chinelo, É, descabelada, de pijama, sabe". Aí eu fico assim: "Gente, realmente", aí é. cai a ficha, as pessoas realmente me acompanham, e várias vezes também, assim, no shopping, em alguns lugares eu sou abordada, aí me cai a ficha, assim, do De tipo. não eu não posso agora andar de pijama, eu não posso andar desarrumada, eu não posso acordar descabelada e botar a cara na rua. Pode, gente, porque a vida É, real também é pode. importante, mas assim, cai a ficha no sentido de que, tipo, às vezes as pessoas me encontram na rua assim: "E o Gabriel? E aquela coisa? E não sei o quê", tipo, as pessoas realmente acompanham. "E aquele menino que você postou?" Eu falei: "Gente".
Às vezes eu brinco, antigamente eu postava, agora eu só posto no grupo verdinho, mas eu postava muito assim: "Ah, eu indo pra algum show cantando alguma música e marcando o arroba de algum menino". Isso era a minha Sei, diversão, agora eu sei. não posso mais, porque as pessoas realmente acompanham, Acha que é sabe. Outro dia namorado, eu pensa postei um que eu fico de coisinha que eu gosto, quando eu fui ver naquela visualização do arroba, tinham mais de 700 pessoas que clicaram no arroba dele pra pra ver ver quem era quem ele. é. Eu falei: É. "Gente, que bizarro". Aí me dá um sustinho, sabe. É. E como é que a pressão por ser a primeira a publicar alterou sua forma de apurar e onde está o limite da responsabilidade nesse ritmo de jornalismo? Acho que não tem que ter limite de responsabilidade, tem que ter responsabilidade ponto. Isso é muito complicado, mas assim, é muito difícil hoje em dia com a velocidade, mas a gente não publica se a gente não tiver certeza. A gente perde o furo, a Sim. gente perde a rapidez, mas tem toda uma ética, toda uma coisa lá de uma equipe, da edição, de tudo, faz tudo certinho. Não publica se não tiver certeza. Mas você tem essa pressão de ser a primeira a dar aquela notícia exclusiva? Hum, Não hum, tanto, Elaine, porque assim, eu não quero falar isso porque o Léo pode até brigar comigo, mas assim, hum. eu não vejo que o Léo tenha muita concorrência. Então assim, a gente vai brigar com quem, sabe? Tipo assim, todo mundo na verdade se baseia pelo Léo, vê o Léo. Então a gente não vejo. Quando eu trabalhava no Ego, por exemplo, no site da Globo, a gente disputava a hobbydaGlobo.com, que assim, por sinal, os melhores repórteres de celebridade que ainda existem hoje em dia foram os que passaram pelo Ego. Pelo É a melhor ego. escolha, melhor escola que tem. E a gente tinha isso da briga na hobbydaGlobo.com, que a gente brigava com o Extra, com a Quem, com o Hã. G-Show. Então Com os concorrentes. a gente tinha essa briga por segundos de publicação. No Léo eu não sinto tanto isso, porque se talvez não for o primeiro com esse furo, daqui a 3 horas vai ser o primeiro com outro furo, então Não tem essa não vejo cobrança, muito. né. E cobrir os bastidores das grandes emissoras significa arriscar o acesso a elas. Como é que você navega esse conflito estrutural? Eu não arrisco. Não? Não. Você não. Eu sigo todas as regras que têm que ser seguidas, assim, eu não desrespeito nada do que me pedem. Todas as gravações que a gente fez de Vale Tudo, a gente continua entrando na Globo. Porque a gente foi muito educado, muito bem recebido, muito respeitoso, com segurança, com produção, com direção, com ator, com tudo. Então, assim, a gente criou até uma Pô, relação, sabe. bacana. Tipo, a equipe de segurança é a mesma de outras novelas, todo Hã. mundo já se conhece, a gente chega lá, todo mundo brinca que já chegou eu e o Renê, né, meu Hã. cinegrafista. Já chegou Monique e Renê, então assim, Renê, um brinco que: "Ah, o abraço, Renê que ele é foi um da Mãe". querido, é. Nesse meio É, de jornalismo todo mundo acaba se ele é um conhecendo, não querido, tem ele é um jeito. querido, é minha duplinha, assim. É. Eh E a gente sempre respeitou muito tudo, a gente nunca passou do nosso limite. E eles também respeitam muito o nosso trabalho, então assim, eu não sinto que prejudique em nada. Hã. E Monique, se você pudesse mudar algo estrutural no jornalismo de entretenimento brasileiro, o que que você colocaria no topo dessa agenda? Tivesse que mudar mesmo. Hoje em dia, é politicamente incorreto se falar de algumas coisas, por exemplo, da gravidez de alguém. Hoje em dia as pessoas olham torto, se você falar: "Ah, sei lá, a Elaine está grávida", aí a gente publica, ou o Extra ou qualquer outro veículo, ou É. esses Instagrams, né, que hoje em dia é Instagram, sei lá, Rainha Matos, publica: "A Elaine Azevedo está grávida". As pessoas olham com o olho torto: "Ai, não pode, porque ela tem que saber se ela quer falar que está grávida ou não". Mas assim, o nosso trabalho é esse. Então assim, eu mudaria isso. Hoje em dia o politicamente correto prejudicou, sabe, muita coisa. E eu não sou A a favor favor disso. não. E na sua visão, como que você navegou 20 anos numa estrutura marcada por desigualdades de gêneros, sem se tornar invisível e sem abrir mão de si? No meu trabalho eu não sinto tanto Não? de ser mulher, essas coisas, eu não É. sinto não. Eu sinto agora eu parei o carro ali embaixo. Aí eu ia até fazer uma história disso, eu estava até gravando e parei. Eh, eu parei o carro, ele tinha uma vaga pequenininha, aí tinham 3 caras ali na rua. Aí eu parei direitinho, até porque o carro tem câmera de ré, né, tem Hã. tudo de hoje em dia. Aí eu saí do carro, os caras me deram: "Parabéns, nossa, parou rápido, certinho". Eu falei: "Ah, obrigada". Aí o outro falou assim: "Nossa, ainda é mulher, a gente achou que não fosse parar". Olha.
Esse aí é Aí esse eu falei assim: negócio "Mas eu também não é, ligo pra nada disso". Falei assim: "Ah, tem câmera de ré, foi tranquilo por causa disso". Brinquei, falei assim: "Foi tranquilo por causa". ainda tem Mas essa assim, tem isso, né, em de mulher no 2026. volante, Falei: fala "Gente". sério. Acho que no Mas assim, no jornalismo jornalismo não, não. é meio Talvez no de mesclado. talvez assim, no De de esportes, esporte é tenha, mais assim, é masculino, eu mais acho, é. masculino. Talvez, às vezes, assim, eu já fui pra cobrir jogo no Maracanã de cropped e calça. Talvez hoje em dia eu não iria mais, Hum, sabe, porque eu sei que olham de outra forma, sim. mas Não, nessa no parte de celebridade entretenimento não, acho não. que pode ser tanto homem quanto mulher, Sim, que fala disso. Daqui a 5 a 10 anos, você se enxerga como uma plataforma própria na internet ou sua identidade digital continuar dentro de outros veículos? Léo Dias pra sempre. É, se encaixou lá e quer ficar lá durante Sim, a minha muitos lealdade, anos, eu é, quero ficar até quando ele quiser, até quando tiver. Eu não penso em trabalhar em outro lugar. bacana. E como que é lidar com a responsabilidade de publicar notícias que podem impactar a carreira, a reputação e a vida pessoal de figuras públicas? Complicado. Isso é o que mais dói, assim, você mas eu fui aprendendo com o tempo a ter empatia, sabe, pelas pessoas. Sim. Não só pelos entrevistados, como no Hã. dia a dia com a vida, sabe. Às vezes a gente xinga quem passa na nossa frente de carro, quem fecha a gente não sabe se essa pessoa tá fechando a gente porque tem alguém passando mal em casa, porque a pessoa tá atrasada para Hum. alguma coisa importante, porque o tem que pegar o filho na escola. Então acho que isso a gente tem que ter empatia no dia a dia e na vida profissional também, sabe. Mas não pode deixar de an É, de de falar, de falar. anunciar, de fazer reportagem, mas depois, assim, dar um abraço, sabe. Por exemplo, foi muito difícil para mim, eu cobrir o enterro e a missa de sétimo dia da Preta Gil. Na missa de sétimo dia, por exemplo, eu sou bem cristã, assim, eu frequento a igreja evangélica, mas eu sou católica, porque eu acredito em Nossa Senhora e tal, mas eu frequento as 2 igrejas e aí a missa de sétimo dia da Preta Gil foi numa igreja lá no Leblon. E eu lembro que estava o Francisco, o Gilberto Gil, a Flora, a Carolina Dickmann, tinha uma galera lá e todo mundo muito arrasado. Hã. E os fotógrafos e os repórteres estavam lá e, por exemplo, a Carolina se mexia ou o Gilberto Gil, estava o Caetano Veloso também, eu acho, sei lá, se mexia, assim, fazia alguma coisa, aí pec, 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 pec. Então, assim, aquela igreja com silêncio, todo mundo lá chorando, focado na palavra do padre e tal, clec, 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 fazendo barulho de foto. Tudo bem, eu entendo, óbvio, é o nosso trabalho, mas só que eu, sabe o que que eu fiz, assim? Eu participei da missa, eu Você nem tá caguei é. se sabe, eu não prestei atenção só nas reportagens, sabe, eu realmente eu li toda a eucaristia, eu comi a hóstia, eu rezei, eu fui lá depois eu dei um abraço do fundo do meu coração, eu não fiz questão de fazer as entrevistas, sabe, eu fiz questão de primeiro dar um abraço em todo mundo, e aí quem quis falar, falou, quem não quis a gente respeita. Eu acho que essa coisa da empatia, sabe, vale É. mais do que qualquer Até entrevista. porque enterro, cara, deve ser muito É muito difícil. difícil fazer Tá aí enterro, uma matéria que eu nunca fiz, é muito difícil, de enterro, muito ainda mais uma pessoa tão querida como ok, ela, né. muito Você já teve alguma celebridade que te surpreendeu completamente as suas expectativas quando vocês se conheceram durante aquela cobertura? Ou positivo ou negativamente? A Carolina Dickmann é uma pessoa que, assim, a gente desde a minha época do Ego, assim, todo mundo teve aquela época do pânico, de briga do pânico e tal, ela era muito tida como antipática. Ela é muito querida, muito simpática, muito querida com todo Eu mundo, lembro que as principalmente pessoas falavam isso falavam dela. isso, ela mudou bastante, assim, ela me surpreende bastante todas as vezes, ela é maravilhosa, querida, olha no olho, abraça, responde as mensagens, sabe, ela me surpreende bastante, assim, eu passei a gostar muito dela de verdade. Eh E A que Paola Oliveira vem me surpreendendo cada vez mais, porque a gente já teve bastante rusga, assim, nas entrevistas, ao passar dos anos, assim, né, ela de carnaval. Hoje em dia a gente se dá super bem, ela dá entrevista olhando no meu olho, cada entrevista eu me surpreendo mais, cada vez que eu estou com ela eu me surpreendo mais do fundo do meu coração, abri meu coração para ela, acredito que ela também, assim, pra gente. É uma surpresa positiva sempre. é porque o teu papel, na verdade, cara, é fazer algumas perguntas, às vezes, indelicadas, né, que a pessoa pode chegar e ser grossa ou não com você, e você: "Cara, mas eu fiz o meu trabalho e ele também está se defendendo porque ele não quer responder essa pergunta que eu estou fazendo". É uma linha tênue para os É. 2, né.
Mas assim, negativamente, acho que às vezes a gente tem, mas prefere nem falar, É, sabe. A vida se encarrega de mostrar e com o tempo a pessoa vai com o tempo a amolecer. gente dá corda, as pessoas se enforcam, sabe. Não precisa falar, mas Em algum momento você sentiu medo da exposição excessiva ou da perda de privacidade? Da sua? tô começando a sentir É. disso. Tipo assim, ontem eu te falei do Barra Shopping, fui no japonês com um amigo meu, e ele: "Ah, às vezes quer me namorar e tal", mas assim, eu nem fiz nada. Aí quando ele tentou me beijar, eu falei assim, eu não queria, aí eu falei assim: "Não posso, vai que tem paparazzi aqui", falei brincando. Brincando. Mas assim, aí depois chegou a mensagem do meu Instagram do tipo Hum, da menina falando que estava lá, aí eu mandei pra ele o print, falei: "Tá vendo? As paparazzi é coisa de brincar, mas às vezes as pessoas vão ver", aí hã. dei essa desculpa, porque eu também não queria ficar com ele, mas às vezes tá começando a dar medo, É, de porque você eu não ser sei se muito até que ponto isso é bom ou é isso que não. eu quero, entendeu? Você vai vivendo isso, né. E a exposição também traz muita crítica e julgamentos frequentes. Como é que você aprendeu ou tá aprendendo a lidar com isso? Algumas pessoas vão te criticar e outras vão elogiar. Eu acho que tudo a gente vai aprendendo, né, a gente não É. para de aprender nunca. Tem vezes que é mais complicado, o Léo sempre falou uma coisa assim, que a gente só se importa com aquilo que a gente é. Do tipo assim, se alguém falar assim: "Ah, você é uma péssima mãe", eu não vou me importar, Hum, porque assim, eu sei que eu sou a melhor que é mãe do mundo que mentira, eu posso é. ser para o meu filho. Isso eu não mas assim, se alguém falar assim: "Ah, você tem mania de perseguição, você tem celulite na perna, o cabelo é ressecado", aí eu vou me importar, porque eu sei que eu tenho mania de perseguição, às vezes eu sou insegura, minha perna é cheia de celulite, meu cabelo agora eu cortei, mas era super ressecado. Então coisas que me deixam mal, eu tô falando coisas fúteis, Sim, mas é sim, assim, tô sim, dando exemplos, do tipo, a gente só se importa com o que a gente realmente sabe que é verdade. Aí sim a gente tem que se importar para tentar melhorar. sim. Mas você sente essa cobrança do público? Por estar linda, perfeita, Muito, maquiada, eu com cortei 5 dedos cabelo, no meu cabelo por causa disso? e botei mega ré, porque meu cabelo eu sempre fui de praia, sempre pintei de louro, meu cabelo era muito ressecado e todas as vezes que eu aparecia, assim, os pontas, né, ressecados Sim, pra sim. e eles comentavam assim: "Nossa, olha o cabelo dessa repórter". Um salão urgente, olha, hidratação urgente. Eu ficava: "Gente, realmente meu cabelo tá horroroso". Aí o que que eu fiz? Aí eu cortei e botei mega ré pra preencher ponta, sabe, Sim, porque aí no sim. vídeo o mega com o meu cabelo dá Fica uma ótimo, tá aí semana ótimo. É. passada eu estava com o mega maior que era mais ressecadinho, aí falaram na viagem da Amazônia. Aí eu troquei de novo, troquei o mega, botei menor, cortei meu cabelo, pintei de É, escuro, o público sempre vai cobrar, eu não não tem tô mais jeito. descolorindo, eu não tô mais fazendo mecha, porque pra não Pra estragar não tanto, quebrar tô deixando tanto, mais é. escuro. Sinto, assim, às vezes criticam roupa. É, o que que você tá usando, o que que não. Critica. E quando você se tornou mãe, mudou a sua forma como você encara a sua profissão? Sim ou não? Sim. Principalmente tudo que tá acontecendo, assim, agora o Gabriel já acompanha tudo, tanto as Hoje ele tá com quantos entrevistas anos? 9. É, Tanto então as tem entrevistas como o meu Instagram, é, como tudo, então, assim, eu sempre penso 10 vezes de ficar um corte. Por isso que eu até cortei algumas perguntas que tu ia me fazer, porque é, assim, eu fico 10 vezes antes de ficar um corte, uma entrevista, uma coisa que o meu filho possa se decepcionar comigo, sabe. Eu tenho que sempre é. ser o orgulho e o exemplo do meu filho, não só na minha profissão, como na minha vida pessoal, como em tudo. Então muda completamente tudo. É igual para mim. Ser mãe, a gente costuma priorizar outras coisas, perspectiva de vida. Como que isso influenciou suas escolhas profissionais? Você pede para te determinado assunto restringir assuntos ou não? Eu peço para restringir assuntos não só por ser mãe, mas, por exemplo, porta de MC preso eu não faço mais. É, Eh, eu Não, assim, se for festa junina da escola do Gabriel, aniversário do Gabriel e tiver uma super pauta, eles sabem que eu não vou na super pauta, que a minha prioridade é meu filho, eles entendem isso também, mas nesse sentido, assim, tipo, às vezes não talvez uma viagem mais longa, eh, que eu não possa fazer por conta dele, alguma coisa importante dele, ou então às vezes eu levo ele para as viagens de trabalho também e ninguém reclama, fica todo mundo feliz.
eu vou Ele tá costurando a vida com participando ele. mesmo da tua Ele vida, né. participa, ele É vai porque para você várias comentou viagens comigo que comigo. você também é mãe e pai dele, né, ele tá Sim, direto full time com você, a gente então mora com a minha mãe, eu tenho o apoio da minha da sua mãe, mãe, entendeu? Que faz toda a ma diferença. lógico, quando você tem que viajar pra fazer uma Sim, matéria, se ele você não não for leva comigo, foi com a minha ele. mãe. Não, fica com a minha mãe. Quando eu vou pra Hum. academia, quando eu viajo, quando eu saio, quando eu fui ontem no japonês com o menino, fica com a minha mãe. Não tem o menor problema com isso, mas, Vovó é maravilhoso, é graças a Deus maravilhoso. também tem vovó e vovô. Faz muita e ele também, assim, nem se eu quisesse morar sozinha amanhã, eu acho que a minha mãe morria, e ele também, sabe, porque é o grude da vovó. Ontem ele pediu pra minha mãe fazer hambúrguer: "Vovó, faz hambúrguer pra mim". A minha mãe foi lá no Zona Sul, comprou carne, queijo, É, pão, fez hambúrguer, faz tudo pra ele. igual meus pais. O que a Brenda pede, minha filha, é assim, o poder que ela tem sobre vovô e vovó. A maternidade, Monique, costuma revelar forças antes desconhecidas. Que descoberta sobre si mesma mais te surpreendeu depois de ser mãe? Eu acho que o corpo da mulher. É é muito mágico saber que a gente gera uma vida no ventre. Tem uma música até do Oriente que eles falam assim: "Do ventre nasce o coração". Eu acho que isso do ventre nasce um coração, isso é muito forte, assim, a gente saber que nasce um coração, que nasce uma vida da gente, e o peito de amamentar, sabe. Que a gente saber que o nosso peito produz leite que alimenta, que faz a criança viver, que tem todos os nutrientes. Eu acho que a mágica do corpo da mulher, sabe, a força, é incrível. Você teve uma gravidez tranquila? Cesárea ou normal? Cesárea por escolha, Não. eu nunca quis parto normal. Eu marquei a cesárea, fui dirigindo para o hospital, com o maior barrigão, fui dirigindo, tive cortou, costurou, não tive nenhum problema com isso. Amamentei 3 anos e meio o Gabriel não largava meu pé. 3 anos e meio? Que Sim, isso? sim. Eu só parei de amamentar o Aí já era até Gabriel. um afagozinho, né, era já nem mais Eu amamentação. lembro que teve na pandemia, eu tive covid na primeira semana. Hã. E aí, naquele boom, todo mundo achava que eu ia morrer, eu tinha que separar o lixo do prédio. E como eu sou jornalista, tipo assim, eles faziam matéria todo dia comigo, SBT, Globo e Balanço Geral, para acompanhar. Eu entrava ao vivo da minha casa para acompanhar os sintomas da Covid. E eu lembro que eu fiz uma no Globo, eu amamentava o Gabriel e os médicos liberavam, então eu amamentava o Gabriel de máscara, luva, não sei o quê. Aí saiu no Globo uma foto do Gabriel com os 3 anos no meu colo e eu amamentando. O que eu sofri de hater, ainda bem que na época o meu Instagram era fechado, porque falava: "Como é que tem esse tamanho? Eu amamento essa criança", que eu É, sofri de hater por causa disso. é. Então vamos lá, vou te presentear com 2 rodízios na melhor churrascaria que temos aqui na Barra da Tijuca, pra O você ir com o Gabriel Gabriel, é. ama! Gabriel ama, Vai lá com ele que ele vai obrigada. adorar. Monique, sua trajetória reúne conquistas, desafios e reinvenções constantes. Qual capítulo dessa história mais te orgulha hoje? Eu acho que essa de um ano pra cá, até o Léo comenta muito, assim, disso, que eu consegui ele falou disso isso até outro dia num programa, que eu consegui refazer a rota, de não ser tão incisiva e tão cruel, acho que cruel é uma palavra muito forte, mas assim, nas perguntas com as pessoas, sabe. Eu lembro que teve uma porta que eu fiz no baile da Vogue ano passado, retrasado, sei lá, acho que no começo do ano passado, que eu fiz, sei lá, 20 e poucas entrevistas, todas bombaram horrores, mas todas, graças a Deus, na época meu Instagram era fechado, porque todas eu recebi haters nos comentários, porque assim, eu era muito má nas perguntas, sabe. E aí eu fui aprendendo, Por isso você falou que hoje você criou eu empatia criei também com as empatia. celebridades. Sim, E o que permaneceu absolutamente constante em você como jornalista que nenhuma transformação dos últimos 20 anos conseguiu modificar? eu acho que eu sou jornalista 24 horas por dia. Se eu tiver vindo para cá e eu vir acontecer alguma coisa, eu vir alguma coisa acontecendo na rua, o meu instinto é parar, gravar, perguntar Sério? e mandar, nem que seja assim, eu Hã. tenho muita amizade com o pessoal do G1, por exemplo, mando para o G1, mando para outros veículos também, não só os meus, Ah, sabe, eu não, ajudo só todo mundo. entendi. É mais forte que eu, sabe. Eu vou lá, paro, eu fico 24 horas por dia ligando, falando: "Nossa, isso é pauta, isso é notícia, isso é não sei o quê". Eu não consigo desligar. Aí, eu nunca participei desse jornalismo de celebridade, mas quando eu era mais nova, eu ia pra micareta, eu amo micareta. Tu adora pagode, né? Adoro Tu é pagode. do pagode. Micareta Belo, não era não, mas é. pagode
Eu era micareteira. Eu lembro que eu tinha uma câmerazinha, eu filmava, eu perguntava para todo mundo no trio elétrico: "E aí, tá gostando do evento e tal?" Entrevistava. Entrevistava o Bel, do Chiclete com Banana, subia no trio. Eu tinha essa mania de entrevistar as pessoas. E hoje já não é, eu gosto de receber as pessoas aqui para você contar um pouquinho da tua história de sucesso, para as pessoas te conhecerem atrás dos bastidores. E você só entrevista, mas ninguém sabe quem é Monique de verdade. Só quem acompanha o teu Instagram. Mas é legal você contar como você começou, as coisas que você gosta de fazer. Por isso que eu gosto dessa interação Sim. de Mas trazer aí os se você convidados tiver aqui. numa micareta hoje em dia, você não vai lá subir e entrevistar o Bel mais, né? Não. É. Então eu já tipo assim, se eu estiver andando no shopping, vira o Neymar na minha frente, a primeira coisa que eu vou fazer, mesmo que não seja minha hora de trabalho, é ir atrás do Neymar, ou que É, seja, sei lá, não vou falar o presidente da república, mas, sei lá, o prefeito do Rio, que não é minha área, eu sim, vou também lá tentar, entendeu? sim. Acho que é meio que 24 horas. Teve até uma situação também muito engraçada que aconteceu ano passado, tragicômica. Eu estava num date com um menino, num restaurante japonês no Recreio. Eu nunca tinha saído com o menino, foi tempos, assim, pra marcar, não sei o que, a gente saiu. Aí tinha um BBB na minha frente. Eu comecei a filmar o BBB, só que era acho Sem que ele daquele ver? Boots. Não, ele viu, só Ah, que assim, eu mandei e era um cara que tinha acabado de sair do BBB, assim, com rejeição, sei lá, era alguma treta, acho que eu já nem lembro. hã. Mas assim, eu filmei, eu sei que eu filmei, aí mandei logo lá para o grupo de redação, eles publicaram na mesma hora no Instagram. Então o cara viu, ele ainda estava jantando. Ele viu e ficou olhando assim: "Nossa, foi filmado daqui". Cara, foram pra cima de mim, a assessora lá, Dentro do restaurante? dentro do restaurante, uma confusão: "Por que que você tá filmando?". "Eu tô jantando aqui, sou repórter, filmei". E aí foi uma confusão, eu sei que o menino não O fiquei com o date, menino, acabou óbvio, o o date date. acabou, nunca mais saí e até hoje ele joga na minha cara, ele fala assim: "Vamos tentar de novo, mas sem Sem restaurante do BBB, com celular, eu guardo seu celular", porque assim, essa coisa de eu É, querer ser 24 horas por dia, às vezes me atrapalha, é. entendeu? Nessa aí tu perdeu o date, Perdi o amiga. date. Ele tem ranço disso tudo. E o que você diria à Monique de 17 anos que ela precisaria ouvir de verdade e que ninguém teria coragem de falar pra ela? Ai, que as pessoas são más e querem passar por cima uma das outras. Existe muito isso no meu meio, É, assim, muito. E que as pessoas são poucas as que realmente ficam felizes com o sucesso sim. e torcem, porque, assim, eu sinto E muito agora mais você vai sentir mais ainda. porque E agora que você tá crescendo mais ainda, você vai ver assim, você achava que aquela pessoa era tua amiga, eu e sinto conforme você vai ficando mais bonita, com mais bem financeiramente, com mais sucesso, as pessoas que você achava que eram amigas vão começar a se afastar. eu sinto que é muito mais gente, Elaine, que torce pra você cair do que pra você se manter e crescer, É, assim. Às vezes eu tenho que lutar 10 vezes mais para não errar, do que se fosse uma pessoa que as pessoas não torçam tanto para cair, sabe. O meu medo de errar é bem porque é muita gente torcendo para eu cair. Graças a Deus eu tenho o Léo por trás, que eu tenho esse aparato do Léo, mas se não fosse também o Léo, assim, meu medo ia ser muito maior, porque é. é muito mais gente torcendo É, para eu mas cair eu do que posso te pra dar uma dica em relação a isso, amiga? Eu acredito muito na lei do retorno. sim, Então, o que é seu tá guardado, sim. Eu entendeu? Se você é acredito uma pessoa do bem, merece, cara, faz o teu papel, Deus está observando e essas pessoas mesmo, eu falo que a própria cobra se envenena do próprio veneno, entendeu? Muitas pessoas fazem mal, mas elas mesmas se ferram. E quando você vê, você tá subindo e a outra lá te aplaudindo. eu sou bem cristã, como eu te falei, então, assim, eu É, acredito muito em Deus. Então eu sei muito eu descanso em Deus, sabe, eu sei muito o que Deus tem para mim, o que eu faço. Então não me faz tão mal isso, apesar de eu saber, porque eu descanso em Deus. isso aí. E existe alguma lição que a vida te ensinou e que você gostaria que mais pessoas conhecessem? Deus. Sem querer ser papo chato de cristã, mas Deus. Não. Eu acho que as pessoas tinham muito que conhecer a Bíblia, conhecer realmente quem é Deus, esperar o tempo, realmente acreditar no tempo de Deus, mas agora a gente solteira fica desesperada: "Ah, quero arrumar um marido, quero não sei o quê". Não, tem o tempo, tá? Se for para ser, tá lá, Deus tem. Quando é confuso, não é de Deus. Acho que as pessoas têm que conhecer melhor Deus, assim, saber quem é Deus. Se eu pudesse desejar uma coisa para o mundo, seria isso, do fundo do meu coração. Como eu conheci, como eu venho conhecendo cada vez mais e como isso mudou de verdade a minha vida e tudo que está acontecendo hoje eu tenho certeza que é por ele. Que bacana, amiga. Fico muito feliz. De Até me verdade. emocionei agora, porque eu também sou muito ligada em Deus.
e confio muito, por isso que eu digo: "O que é seu tá guardado". De confiar nele, entendeu? Algo É isso. maior. Descansar em Deus é a melhor É, coisa que é um alívio pra gente, sabe. é. E depois de mais de 2 décadas de carreira, como que você gostaria de ser lembrada profissionalmente? Ai, como uma repórter que sempre teve ética, empatia, que sempre quis ajudar mais do que prejudicar, sabe, falar mais do trabalho das pessoas do que alguma coisa chata pra pessoa, sabe. É uma pessoa que ajudou os outros. Tem muita gente que me manda mensagem no Instagram que eu respondo com o maior carinho, às vezes tento ajudar, às vezes me pede emprego, me pede isso, me pede aquilo, eu tento ajudar todo mundo, então uma pessoa do bem. E se você pudesse deixar uma única mensagem para quem acompanha a sua história de vida e se inspira em você, qual seria essa mensagem, amiga? É isso, a meu maior aprendizado nesses últimos meses, assim, nesses últimos tempos foi a empatia, então tenha empatia, tenha calma, saiba chegar nas pessoas, não tenta derrubar ninguém, passar ninguém para trás. Fazer as coisas com a sua verdade, não passar por cima também dos seus valores e dos seus princípios, que eu também não passo. Nunca passei, não é de agora, nunca passei. Eu lembro que teve quando eu trabalhava no Ego, eu lembro que eu era bem ligada ao latino, assim, tinha uma amizade até hoje eu gosto dele, mas assim, eu fazia bastante entrevista com ele, e uma vez ele confiou em mim, ele falou que abriria a casa para eu fazer a matéria dos carros que ele tinha. E eu lembro que a chefia da época falou assim: "Ótimo, o título vai ser assim: Abre o olho, leão, olha os carros do lado, falando de imposto de renda". Eu falei assim: "Não". Não. Não vou fazer. Então, assim, pequenas coisas, tipo assim, de você não passar por cima o cara confiou em mim, eu nunca vou entrar na casa do cara, fazer uma coisa que eu sei que vai prejudicar ele, sabendo que vai prejudicar. Então, assim, eu acho que a gente não tem que passar por cima dos nossos valores e dos nossos princípios. E se tiver que, às vezes, pedir demissão ou sair de algum lugar por princípios e valores, saia, porque é isso que fica, é isso que você passa para o seu filho, para sua família. E se eu tiver que sair de algum lugar por princípios e valores, eu saio. E agora, preparada para o quadro Na Lata com Elaine Azevedo? Preparada, amiga? Vamos. Então vamos lá, Monique, qual foi a mentira mais inofensiva que já te colocou numa situação gigante? Você já criou aquela mentira que: "Caramba, pra que eu fiz isso?" Já. Na época que eu trabalhava no Ego, eu nunca vou me esquecer disso. Tinha um show da Gretchen, sei lá, numa boate, na época tinha boate lá na Zona Sul. E o show era, sei lá, ia ser 2 da manhã, só que 8 da noite ela já estava lá. Aí o que que eu organizei com todos os repórteres e todos os fotógrafos? "Vamos simular um show agora?" E ela topou. "Vamos simular um show? A gente faz as fotos", na época não era vídeo, não era foto. "Faz as fotos, a entrevista e só publica 2 da manhã." Todo mundo topou, ela topou pra todo mundo ir pra casa cedo, foi. Cara, Só no para não outro ficar dia tarde no só show. pra não ficar até 2 da manhã, só que no outro dia, só que parecia que o show estava vazio, porque só tinha ela cantando. Aí no outro dia ficava todo mundo, assim, nos comentários da matéria: "Nossa, o show estava vazio", foi uma confusão. O show não estava vazio, tadinho, o show não estava vazio, porque a gente simulou um show, então foi uma mentira que eu falei: "Gente, pra que que a gente fez isso, né?". Hoje em dia eu não faria mais, mas eu lembro Não, e perfeitamente ela disso. topou e a Gretchen Topou, topou. topou. Na época eu não sei nem se ela lembra disso, mas topou. Que bom, né? E se vazasse algum áudio seu hoje, qual tema você teria medo que as pessoas ouvissem? Ai, todos os politicamente incorretos, porque eu sou completamente politicamente incorreta. É, sobre política. Não, não sobre políticas, politicamente incorreta no sentido de, eh, coisas que cancelam a gente, sabe, tipo, eu aprendi, por exemplo, fui pra Amazônia agora, eu aprendi a chamar índio de indígena, coisas assim, talvez pode vazar áudio de eu falando em algum momento índio, mas não Ah, mas coisa é é porque coisa hoje em dia pouca, tem mas essa assim, bobeira de eu de falar chamando que alguém de gorda, é, por exemplo, entendeu? "Ah, entendi. fulana de tal é gorda". Hoje em dia a gente não pode chamar ninguém de É, de gorda, entendeu? E eu gorda. chamo. Eu Com as também. minhas amigas, então assim, Ou esses gordo ou políticos magro, que agora com essa vibe do Monjaro aí, fala, então, nossa, a pessoa tá muito magra, tá igual a caveira. Ainda fala. tem a outra repórter do Léo, que Hã, sou eu e ela, tá, não hã. sou só eu não, ela é muito boa também, maravilhosa, Mônica Por, lá de São Paulo. E a gente sempre brinca, a gente sempre apaga nossos históricos, porque, assim, a gente fala: "Cara, se vazar, a gente vai presa". É tipo isso. Sério? Eita. E você tem algum talento inútil, que não serve pra nada e que ninguém sabe?
Eu não diria talento inútil, mas assim, eu faço jiu-jitsu, sou faixa É, marrom, se Deus jiu-jitsu, quiser vou pegar a faixa preta em breve, mas assim, Caramba, você já ninguém faz há anos isso já também, faz né? anos, amo jiu-jitsu. É. E ninguém sabe muito, assim, hoje em dia eu vou pouco por conta da rotina de trabalho, mas estou sempre lá. Qualquer dia eu pego a faixa preta, se Deus quiser esse ano, tô brincando, mas em algum momento eu vou pegar, e ninguém sabe, assim, eu não tenho o menor estereótipo de quem faz É, jiu-jitsu jiu-jitsu. e de quem é tão graduado do jeito que eu sou. Ninguém sabe o que eu faço, eu amo, não é um talento inútil, mas é uma coisa que eu amo que as pessoas não se ligam muito que eu Ligado a faço. esporte. Seu filho surfa também, Surfo né? eu também surfo, mas assim, acho que meu estereótipo tá mais ligado, as pessoas já falam: "Ah, carioca surfista". Jiu-jitsu aqui não, É. mas meu Ainda filho mais para surfa também, mulher, ainda é um mais pra mulher. esporte muito É, masculino. E de 0 a 10, qual a chance de vazar um nudes seu na internet, em qualquer 0, lugar? Zero? 0. Amém, graças a Deus. Qual foi o maior blefe que você já sustentou até o fim? No trabalho? É. Ah, de pessoas que eu falo que são muito legais e que não são. Vão me perguntar, eu falar: "Maravilhosa", e eu sei que não são. E essa pessoa? Ai, maravilhosa. Maravilhosa, uma Pessoa coach querida. manual. Ah, eu adoro essa pessoa, tipo, Hã. Se alguém tivesse que cancelar algum episódio da sua vida, qual você gostaria de cancelar? vou falar um pessoal, tá. Teve um dia, uma vez, isso que eu me arrependo muito, assim, uma das poucas coisas que eu me arrependo na minha vida. Eu entendo o meu momento, mas eu talvez não faria de novo. O Gabriel, uma amiguinha dele, uma menina que sempre dava problema na escola, fechou a grade da escola na cabeça dele, de propósito, assim, pá, na cabeça dele. Abriu a cabeça dele e teve que tomar ponto. Aí a mãe foi me pedir desculpa, eu falei que a filha dela era uma inconsequente não, mas eu usei uma palavra Rude. muito rude, assim, e que a mulher chorou muito, assim. E ela podia ter todos os motivos para nunca mais falar comigo e tal, e pelo contrário, assim, ela entendeu o meu momento, ela também entendeu que a filha dela também era bem complicada, mas assim, eu não lembro a palavra que eu usei, consequente não é, mas era alguma palavra muito feia, eu não poderia usar para uma criança de 7 anos, É. sabe. E eu me arrependo, assim. Monique, qual foi a situação mais "isso só acontece comigo" que você já viveu? Ah, acho que várias, eu acho que na minha vida só falta eu ser trocada por um homem. É, tipo, outro homem, fora isso já acabou. Acho que várias. Por outro homem? É. Hã. Qual que foi a desculpa mais criativa que você já inventou para sair de uma situação? Essa eu Ai, tenho várias tem também. paparazzi me olhando, não Hã. posso. Não posso, é. Você já fingiu que sabia fazer algo e teve que aprender na pressão só para mostrar ali que sabia fazer mesmo tu não sabia? Recentemente, tem um menino que é o que eu gosto, que eu fico marcando uma coisa, que ele é surfista. Aí outro dia a gente foi fazer Tawin, aí o Gabriel, meu filho, subiu no Tawin, cara, primeira que é aquela prancha que puxa na onda e tal, o Gabriel foi de primeira, aí eles ficaram assim: "Vai agora, Monique, vai, você não surfa, vai Monique, vai Monique", eu falei: "Meu Deus do céu, eu vou cair, vou rolar aqui nessa prancha, vou passar uma vergonha". Eu falei: "Vou", aí fui lá com toda a minha segurança. Fui, deu certo, assim, eu não peguei onda, mas assim, fiquei na prancha e tal. Na próxima vez que a gente tentar, acho que eu vou até pegar. Eu vi até às vezes era até medo meu, acho que É, eu tentando eu é. consegui, mas assim, eu fui naquela coragem de tipo assim: "Cara, Quero mostrar pra quero ele. mostrar", eu fui pra mostrar, não fui porque eu super estava confiante não, mas mostrei. Verdade que dói ou mentira que conforta? Verdade que dói. Você já stalkeou alguém e saiu pior do que quando entrou? Sempre, né, todas as mulheres acontecem isso. Você prefere rico anônimo ou pobre famoso? Pobre anônimo, infelizmente. Eu não não consigo Não, é encontrar um rico. rico anônimo, é o rico que não mostra nada, ou é o pobre famoso? O cara que é pobre, mas ele é famoso. Prefere o pobre famoso? Não, o rico que não mostra nada. Mas assim, eu tô te falando que eu nunca consegui encontrar rico, entendeu? Pra me relacionar, só me apaixono por pobre. Tu falou isso pra mim uma vez, Ah, eu morri de rir. eu só me apaixono por Elaine, como pobre. que você consegue? Falei: "Como você consegue arrumar os ricos? Eu só me apaixono por pobre. Só quem mora da linha amarela". Ai, essa é ótima. E quando você está no off, condiz com o seu Instagram? Não, Não.
Meu grupinho verde condiz com o meu Instagram. É os amigos próximos. É. Gente, eu nunca fiz isso no Instagram. Porque quando eu Eu posto aprendi a ser porque é é. isso, tipo assim, a minha vida eu faço muita coisa errada. Tanto é que eu te falei que eu frequento a igreja evangélica e a católica, eu Uhum. não me batizo porque eu acredito em Nossa Senhora e porque também, assim, eu faço muita coisa errada, e sabendo que eu estou fazendo errada. Então eu não me sinto pronta para me batizar, Sim. sabendo que eu estou fazendo coisa errada e querendo continuar fazendo as coisas erradas, entendeu. Hã. Pelo Então menos você é verdadeira com sim, você eu sou mesma. verdadeira É. comigo mesma, eu sei todos os meus defeitos e todas as Sim. minhas qualidades. E os defeitos que eu ainda não quero melhorar, Cometer e eu não melhorar você melhoro, eu também continuo com os meus você não defeitos fica e tá dando tudo também aquela de não, não santa. fico não É. dou hipocrisia é uma coisa É, que eu não hipocrisia. sou. Isso aí. Pelo menos no meu grupo verde. No Instagram, eu tenho que ser politicamente correta. É. Você coloca o ex desbloqueado ou bloqueado pra sempre? Desbloqueado pra sempre, se ele quiser, o ex que eu gosto, casado comigo, Você prefere trabalhar no que ama ou no que dá dinheiro? no que ama. Monique, você é mais papo reto ou você gosta de construir um clima para falar sobre um determinado assunto? Construir um clima. Construir um clima? Hoje em dia eu aprendi que construir o clima você consegue melhor do que no reto. E qual que é seu maior defeito, Monique? Eu tenho mania de perseguição. Tipo Quando você assim, fala assim perseguição, é o quê? sei lá, se tiver 3 pessoas Você é jornalista, conversando você é ali aquela jornalista investigativa que quer saber tudo da pessoa? não, eu sou também, mas não é isso não. Tipo, se tiver 3 pessoas conversando ali no cantinho, podem nem estar falando de mim, assim, nem saber quem eu sou, nem estar comentando, mas eu vou achar que tá falando mal de mim, sabe, eu tenho mania de perseguição. É? É, sempre tive. Não sei se é uma Nossa, insegurança, mas eu sempre pode ser. tive. As pessoas estão falando de outra coisa, você acha que estão falando de você? E É, mal ainda, né? é, Nem bem. Não, tenho amiga, isso. eu vou te levar pra terapia. Todo mundo fala isso, que a minha vida ia mudar se eu fizesse terapia, mas eu não sou É. uma menina que eu sou aberta a isso, assim, eu sou totalmente avessa à psicologia, acredita? Ah, Minha é? melhor amiga, a Dina do Gabriel, é psicóloga e eu sou totalmente avessa. Eu acho que é uma bengala para sempre, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as próprias tretas da vida, com o esporte, com Deus, com si mesmo, do que ficar conversando com alguém que às vezes tem uma vida mais louca do que Pior. a nossa, É, não, entendeu? pior. Eu É, nunca sei com pior. quem tá conversando comigo, É, gente, não, pra me dar não. De um conselho. certo momento na minha vida eu pensei isso também. Tipo assim, cara, mas o que que essa pessoa vai querer me ajudar se a vida dela. Olha o caos da vida É dela e ela vai isso, querer me ajudar em quê? é isso. É, eu já pensei isso também. Aí Mas me ajudou muito, tá? todo mundo fala que mudaria a vida, que muda a vida, É. mas eu ainda não abri meu coração para isso. Eu acho que a Não, é gente tem só que pra dar estar esses toques. Por que que me ajudou muito? Eu vou te dar, porque a pessoa não conhece nada sobre você. Aí você vai lá, chega e fala isso pra terapeuta: "Pô, eu tenho mania de perseguição". Eu mas acho eu que não sei que ela é vai te errado, dar alguma coisa que: mas por que você acha isso?". Ela vai desencadear alguma coisa do teu passado, alguma coisa que tá dentro de você, alguma coisa da tua criação, da tua educação com os pais. Por que você sente isso? mas assim, na minha Entendeu? Aí cabeça você eu vai começar: penso, "Caramba, é eu já verdade". sei tudo que é certo e o que é errado, o que não tem que fazer. Se eu tô fazendo errado, sabendo que eu tô fazendo Hã. errado, eu que sou burra, De cometer o de mesmo cometer o erro, mesmo é. erro. Então eu falo assim: "Vou pagar psicóloga pra me falar que eu tô Não, e errada, sabendo sendo que que eu eu vou sei, continuar sabendo que eu errando, vou já continuar que eu errando". É isso, quero. já é isso. É. Aí eu não abro meu coração, mas talvez seja um erro meu, talvez a minha vida fique mais redonda 360 se eu procurar um psicólogo um dia. É. É, já na igreja já tá, então tá no Não, caminho a certo. igreja pra mim é E qual que é a sua maior qualidade? lealdade. É, Eu quando não você faço nada, quando eu gosto da pessoa, eu tô com a pessoa até o fim. e tu tens amigas de infância? Independente tenho amigas desde quando eu nasci, amigas da escola, da faculdade. Eu sou uma pessoa que eu faço amigos em todo lugar, apesar de eu ter te falado, tem muita gente no trabalho, mas aí são pessoas do trabalho invejosas, assim, mas tem outras que eu também amo. Eh Eu faço amigos, assim, em todo lugar, no prédio, eu sou muito querida, no É. jiu-jitsu, na Você sempre praia, foi simpática, sempre fui a gente nunca simpática. foi tão amiga, mas a gente se conhece desde o período de faculdade, conversávamos na faculdade, onde a gente se encontra Uhum. nos pagodes, nas festas, Sempre no fui simpática. E o é, Gabriel, meu filho, é igual, assim, acho que ele cresceu me vendo sendo assim, é, graças a Deus ele é igual. Fala com todo mundo, a gente não se importa se é rico, se é pobre, se, é. sabe, se vai trazer alguma coisa de volta pra gente ou se não vai.
A gente fala É com todo humano, mundo assim, é humano, é humano. graças a Deus. Ó, adorei você aqui. Ó, demorei em trazer essa mulher pra cá, hein? Tô aqui, ó, marcando amiga, minha agenda tá uma loucura. Eu falei, tira um diazinho aí do Léo Dias e vem pra cá. É porque eu te falei, a gente nunca sabe a rotina. Às vezes acontece de alguém ser preso agora, de alguém casar, É, morrer, ela ou ter falou uma pra mim. gravação de novela. Eu falei, às vezes pode ser que eu tenha que desmarcar no dia, eu não posso te garantir 100%. Mas graças a Deus deu certo. Adorei te trazer aqui, você Imagina. contar um pouquinho da sua história. Desejo muito mais sucesso para você, amiga, Pra que você nós. consiga realizar realmente os teus sonhos, ou de casar, ou de comprar uma casa, ou de construir uma família, seja lá o que for. Eu acho que Amém, cada pra um tem o que nós. merece, acredito muito na lei do retorno. E sempre vi uma luz em você, você sempre me tratou com o maior carinho e respeito. E fico feliz de estar vendo a sua trajetória como jornalista aí brilhando por aí. Amém. Até pode falar? Qualquer coisa você Claro, corta. Até claro, quando você não apareceu, lembra na eu nunca vou esquecer disso, pode amiga. falar. Quando tu não apareceu pra desfilar. Aonde? Não Não, foi no tu chegou atrasada? na Unidos da Na Unidos da Tijuca. Tijuca, cara, todo mundo a escola já estava eu falei: "Gente, cadê a Elaine?". Aí eu podia fazer um monte de matéria, assim, negativa, eu falei: "Eu não tenho coragem, a menina estudou na faculdade comigo", aí foi Foi. aí foi Essa aqui me aliviou. é. É isso aí, galera. E para você que ainda não entrou no canal, entre aí no Elaine Talks, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima.